Os números do crescimento econômico da Argentina foram divulgados recentemente, e os resultados têm sido realmente espetaculares. O plano de Milei demonstra que funcionou, com um crescimento do Produto Interno Bruto, PIB, de 5,8% no primeiro trimestre de 2025, em comparação com o mesmo período de 2024. Sob a liderança de Milei, a Argentina se posicionou como uma das economias latino-americanas com a melhor expectativa de crescimento para este ano. E o melhor de tudo é que esse crescimento foi alcançado ao mesmo tempo em que a inflação atingiu seus níveis mais baixos dos últimos anos, atingindo 1,5%, e esta é a menor taxa de inflação dos últimos 5 anos. Não podemos esquecer que controlar a inflação era uma das prioridades do governo de Milei, após anos em que a Argentina teve uma das maiores taxas de inflação da região. A recuperação da economia argentina é uma lição para outros países, pois mostra como a redução dos gastos públicos pode estimular o crescimento econômico, em vez de desacelerá-lo, como afirmam alguns economistas. Isso demonstra como, quando um Estado está excessivamente endividado, os mercados e investidores não confiam na sustentabilidade fiscal do país, quando essa situação se inverte, impulsiona o investimento e o consumo privado. A economia também apresentou bom desempenho em comparação ao trimestre anterior. Quando analisado o crescimento com ajuste sazonal, o crescimento do PIB foi de 0,8%. Mas a recuperação econômica também permitiu que o consumo privado aumentasse 2,9%, e o investimento, ou formação bruta de capital fixo, também cresceu 9,8% em relação ao trimestre anterior. Observando o crescimento anual, o consumo cresceu 11,6% e o investimento 31,8%. Esses números demonstram que a economia argentina está indo muito bem no momento, alcançando a tão esperada recuperação econômica, com a inflação sob controle, que tende a cair. Além disso, há setores que experimentaram uma recuperação tremenda, como o setor financeiro com crescimento de 27,2%, o setor pesqueiro com 11%, o setor de hotelaria e restaurantes com 9%, o setor de mineração com 6,6% e o setor de construção com 6,1%. O chamado esforço de motosserra para reduzir os gastos públicos foi inicialmente amplamente criticado, visto que o governo buscou reduzir os gastos públicos em 35% no início do governo. Isso equivale a nada menos que 5,6% do Produto Interno Bruto, PIB, medidas sem precedentes na história da Argentina e da maioria dos países da região. De fato, alguns analistas previram que esse tremendo corte de gastos poderia levar o país a uma crise e a uma recessão de longo prazo, situação que ainda não ocorreu. Embora a economia tenha se contraído nos primeiros trimestres do governo Milei, ela cresceu rapidamente, demonstrando que o ajuste fiscal, em última análise, fomenta o crescimento. Outra medida que permitiu à Argentina retornar a uma economia viável foi a suspensão dos chamados controles cambiais, que impunham restrições governamentais à compra e venda de moeda estrangeira, principalmente dólares. Essas restrições foram implementadas na época para evitar a fuga de capitais. Para alguns analistas, a Argentina não era vista anteriormente como um destino para investimentos estrangeiros, em parte devido aos controles cambiais e também devido à desconfiança em sua gestão fiscal. Embora alguns considerassem a suspensão dos controles arriscada, ela tem sido bem-sucedida até o momento, com o governo firmando um acordo com o Fundo Monetário Internacional, FMI, e outras entidades internacionais para garantir um empréstimo de 20 bilhões de dólares. Isso permitiria acumular reservas para garantir que a suspensão dos controles fosse realizada com garantias de sustentabilidade e que as restrições monetárias não fossem necessárias novamente no futuro. Com essa medida, o governo permitiu que as pessoas comprassem e vendessem dólares sem restrições. Mas, sem dúvida, os cortes de gastos foram fundamentais para restaurar a credibilidade do país como destino de investimentos. No início, o ajuste foi doloroso, levando à redução de 47.982 empregos no setor público, resultando em uma economia anual de 1,885 bilhão de dólares, e à reorganização de mais de 40 entidades estatais. Outra redução ocorreu nos subsídios à energia, que caíram para aproximadamente 4,4 bilhões de dólares anuais, após atingirem níveis de 12,3 bilhões de dólares em 2022. Para se ter uma ideia do corte nos gastos públicos, podemos ver como eles passaram de 38% do PIB em 2023 para 31% em 2024.
Essa tremenda redução nos gastos permitiu que a Argentina passasse de níveis de déficit de 2 dígitos observados em 2022 e 2023 para um superávit de 3,8% em 2024, e um superávit esperado de 2,4% em 2025. Assim, a Argentina se tornou um dos poucos países do mundo com superávit em 2024, juntamente com Dinamarca, Noruega e Austrália. Outro efeito positivo das medidas tomadas foi a redução do INB, Índice de Risco País, do JP Morgan, que avalia a probabilidade de um país deixar de pagar suas obrigações financeiras. Este índice tem oscilado consistentemente acima de 1.000 pontos nos últimos anos, chegando a se aproximar de 3.000 pontos em meados de 2022. Recentemente, ele se aproximou de 700 pontos, demonstrando como o risco país vem diminuindo significativamente. Após ajustes fiscais e evitando a emissão de moeda para financiar o déficit, o governo Milei busca garantir que os chamados dólares colchão entrem na economia para continuar impulsionando o crescimento e o investimento. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística e Censo, estima-se que aproximadamente 246 bilhões de dólares de poupadores argentinos estejam fora do sistema bancário. Esse dinheiro corresponde à poupança de milhares de argentinos que não tinham certeza de ter seus recursos em pesos argentinos devido à desvalorização histórica e à perda de valor da moeda. Por exemplo, em 1975, as medidas econômicas do governo levaram a uma desvalorização de 100%. Como se não bastasse, a escassa credibilidade da moeda despencou quando, em 2001, o então ministro da Economia, Domingo Cavallo, proibiu os argentinos de sacar suas economias em dólares do sistema bancário. Essa medida, conhecida como o corralito, ainda é lembrada, aumentando a falta de credibilidade do peso argentino. De fato, Milei buscou restaurar a credibilidade da moeda impedindo a emissão de moeda para financiar a dívida pública. Em maio, o governo anunciou que permitiria que pessoas sem economias declaradas em dólares comprassem uma casa por até 43 mil dólares ou investissem até 85 mil dólares em depósitos a prazo fixo no sistema bancário formal, sem precisar justificar sua origem. Mas o mais importante é tentar rever como tudo isso afetou os mercados, o mercado de ações e as ações. Por um lado, em um vídeo recente, vimos como o mercado de ações argentino teve o melhor desempenho acumulado nos últimos 3 anos, com um retorno acumulado impressionante de 184% nesse período. Agora, ao analisar o desempenho do mercado acionário argentino e seu principal índice, o Merval, vários elementos importantes podem ser observados. Por um lado, podemos ver como a tremenda recuperação começou em 2022, o que significa que os mercados estão antecipando eventos. Podemos até ver como, em 2025, o mercado acionário argentino não teve um desempenho tão positivo quanto nos anos anteriores. Isso significa que o mercado já previa uma mudança de direção antes mesmo das eleições no final de dezembro de 2023 e começou a projetar que as propostas de Milei poderiam levar a uma recuperação econômica. Um elemento bastante interessante foi como o renomado investidor Stanley Druckenmiller decidiu aumentar suas posições em empresas argentinas, passando de uma posição inicial de cerca de 30 milhões de dólares para mais de 280 milhões de dólares recentemente. Druckenmiller explicou como decidiu investir em empresas argentinas em maio de 2024, após ouvir o discurso de Milei no Fundo de Davos. Ele entendia que o presidente estava tomando as medidas adequadas para recolocar o país no caminho do crescimento, além de reduzir o enorme déficit fiscal e passar de um déficit primário para um superávit de 3%. Mas um fato que motivou ainda mais Druckenmiller a investir na Argentina foi ver como Milei, além de ter capacidade e liderança para tomar as decisões certas, era um homem com grande capacidade de expressar suas ideias, o que possivelmente lhe permitiria ter apoio suficiente da população pelo tempo adequado para alcançar os resultados esperados. Em seguida, ele analisou os 5 ADRs mais líquidos do mercado acionário argentino. O lendário investidor realizou compras em empresas como o Mercado Libre, o Grupo Financeiro Galícia, o Banco Macro, a petrolífera YPF e o ETF de ações argentino. No caso da YPF, a principal petrolífera argentina, por exemplo, o valor de seus ADRs mais que quintuplicou, considerando os preços das ações em 2022.
Outra empresa onde Druckenmiller realizou compras significativas foi o Mercado Livre, especificamente com o aumento de posições a partir de maio de 2024, apesar da já expressiva recuperação das ações. Essa ação lhe permitiu obter um excelente retorno e, até o momento, de acordo com o último relatório de transações, ele ainda não vendeu nenhuma ação da empresa. Várias conclusões podem ser tiradas da história recente da Argentina. Por um lado, embora alguns países possam ser vistos como inacessíveis para investimentos, com alguns ajustes, especialmente na área de cortes de gastos, eles podem se tornar oportunidades de investimento, já que suas ações frequentemente são negociadas a preços abaixo de seu valor fundamental. Mas também é evidente o quão significativo é o conhecimento de macroeconomia necessário para identificar essas oportunidades de investimento, como foi o caso do grande Stanley Druckenmiller, e para ter a determinação de comprar apesar dos riscos potenciais. Outra conclusão importante é que oportunidades valiosas de investimento podem ser encontradas nos chamados mercados emergentes, onde as ações das empresas às vezes são negociadas abaixo de seu valor fundamental, mas que estão subvalorizadas e não estão no radar da mídia. Atualmente, há incerteza sobre o quanto o alto endividamento do governo dos Estados Unidos pode afetar a credibilidade da estabilidade fiscal da principal economia do mundo. O passado sombrio da Argentina pode servir de exemplo para ajudar a evitar tal situação. Embora os mercados de ações não tenham sido afetados pelos altos níveis de dívida dos Estados Unidos até o momento, a situação passada da Argentina, com sua gestão irresponsável de sua dívida e déficit na época, pode servir como um catalisador para evitar os excessos em países cujos níveis de dívida estão crescendo de forma alarmante. Outro vídeo analisará se outros países latino-americanos e emergentes têm potencial para seguir o exemplo da Argentina e oferecer ações com potencial de valorização caso haja uma mudança na gestão de suas economias. Lembre-se de que, na descrição do vídeo, você encontrará o link para o melhor curso para aprender análise técnica e fundamentalista para investir em ações. Há também um link para a melhor plataforma para comprar ações na Bolsa de Valores regulamentada pelos Estados Unidos. Se você gostou do vídeo, curta, inscreva-se no canal e compartilhe o conteúdo.